Tristeza não tem fim, felicidade sim. Certamente, meu caro, certamente você viu o título desse vídeo e pensou: meu Deus do céu, que tristeza, meu Deus do céu, tristeza não tem fim, felicidade sim. Afinal das contas, eu venho aqui falar pra você, toda paixão acaba. Toda paixão acaba, é isso mesmo. Jota, mas você sempre falou do bom senso, eu sempre falei do bom senso, mas por que não trazer verdades aqui, tá? E eu vou te explicar hoje aqui melhor, ou pior, ou surpreendentemente, toda paixão acaba e ela precisa acabar. Toda paixão acaba e ela precisa acabar. E isso é pro teu bem, meu querido. Guarda isso no teu coração já agora. Tá? Se até aqui você vem acompanhando meus vídeos, você sabe que eu tenho uma palavra de bom senso para você. E se você chegou agora, é o primeiro vídeo, fica até o final, tá? Até toquei um violão aqui, que é um negócio que dificilmente eu faço, é o segundo vídeo na vida que eu toco algum violão aqui para você. Então assim, né, dê suporte aí ao seu youtuber, seu novo youtuber favorito, que sou eu. E aproveita, já siga o canal aqui, deixa seu like no vídeo, tá? Para que se você que chegou de gaiata aqui, eu sou o J. Borgognoni, sou o fundador e criador da terapia do bom senso, atendo em consultório, né? Faz mais de 12 anos e quero trazer para você leveza, sinceridade e, claro, muito bom senso para a tua vida, tá? Fique comigo que eu vou te explicar essa questão da paixão. Então vamos lá. Quando a gente fala de paixão, é interessante a gente pensar hoje em dia assim, né? Porque a paixão é um sentimento que ele foi ganhando espaço, ele foi ganhando oportunidades, ele foi assim, meio que de um sentimento que, vamos dizer assim, me parece que era pouco falado, ele se cria, ele se desenvolve, né? É tipo expectativas, né? Elas já estão tão criadas que elas ganharam vida e estão morando sozinhas. É igual a paixão, já está tão criada que ela já vive sozinha por aí, ou seja, acertando, aí, acometendo várias pessoas, né? Por que eu digo isso? Porque antigamente, veja só que interessante, a paixão antigamente, né, tem um termo francês que antigamente era utilizado como a paixão, era maladie de la pensée. É tão chique pra cacete. Estão assim, ó, trazendo o melhor de todas as línguas aqui. No vídeo anterior eu só falei inglês, nesse eu já estou trazendo maladie de la pensée. Ah? Eu estudei francês por um tempo, mas esquece, né? Eu sei algumas coisas em francês. O que é a maladie de la pensée? É a doença do pensamento. Maladie, né? É a doença, pensée, la pensée, o pensamento em francês é feminino. La pensée, né? Deve ser assim, desculpa aí se tem. As pessoas me corrigem no português, quem dirá no inglês, quem dirá no francês. Mas enfim, veja, a paixão já foi considerada, se não me engano, na Idade Média, como a doença do pensamento. Porque uma vez que a paixão acometia o cidadão e a cidadã, as pessoas cometiam atos impensados, e é como diz aquele meme, que é uma mulher assim olhando com uma cara, escrito as coisas que eu disse quando eu estava apaixonada. Eu lendo as coisas que eu disse quando eu estava apaixonada. Ou seja, a paixão tem esse sentimento de arrebatamento, não é mesmo? Amei igreja, arrebatamento. A paixão tem esse negócio de pegar a gente. Por isso que hoje em dia muita gente acaba buscando insistentemente o apaixonar-se, entende? E é totalmente compreensível. Por quê? Como vocês sempre gostam, né, que eu faça aqui, vamos fazer uma análise cultural do que está acontecendo hoje em dia, inclusive psicológica, é o quê? As paixões, como eu sempre repito, desculpa dizer, essa piada é muito boa, mas eu vou repetir ela, né? O mundo se acaba em cachaça pro Bauman, porque são relacionamentos líquidos, paixões líquidas, sociedade líquida e assim por diante. Hoje, nossos relacionamentos, eles não têm mais compromisso. Então, o sentimento, muitas vezes, ele é ambíguo. Você se sente atraída, você se sente, às vezes, admirada com o cara, mas, ao mesmo tempo, você está receosa, ao mesmo tempo, você não sabe se é ele. Ou seja, os sentimentos, eles ficam muito contraditórios. Menos quando você está irritado. Você está irritado, o sentimento não é contraditório, ele é muito unívoco. E quando você está apaixonado. Tá aí, ó.
Quando você está apaixonado, a paixão muitas vezes faz com que o nosso raciocínio, e vocês sabem do que eu estou dizendo, o nosso raciocínio ele abaixa e a gente começa a fazer coisas motivadas por um sentimento que vai conduzir todo o nosso universo interior. Então, para quem já viu aquele filme insuportável chamado 500 Dias com Ela, eu fiz uns podcasts, né? Eu não fiz o podcast de 500 Dias com Ela, acho que eu vou ter que retornar. Né? Quem sabe um dia eu faço. Mas por que eu digo que aquele filme é insuportável? Porque o que ele retrata é muito ruim, mas ele é muito bom. É tipo Into the Wild. Into the Wild é um filme muito bom para retratar a história de um piá burro que se revolta contra a sociedade, mimado do cacete, vai pro meio do gelo e morre. Basta, você vê que tem um filme que mexe com... Mas enfim, voltando pro filme 500 Dias com Ela, como eu disse, tem um momento em que ele consegue, acho que ele dorme com ela, né? Ele transa com ela na noite anterior e ele sai apaixonado. Bem masculino isso, né? O cara fica apaixonado quando transa, né? Ah, consegui. Mas enfim, o que é interessante? Naquele filme, num certo momento, chegam uns passarinhos e fica lá, e fica aquela felicidade, enfim, esse tipo de coisa. Então, o que é interessante da gente pensar, né? A paixão, então, traz esse arrebatamento. E você começa a ver passarinho, passarinho verde, o pessoal fala, né? Passarinho azul. Eu sou daltônico mesmo. Que se lasque. Ou seja, né? Quando a pessoa está apaixonada, viu o passarinho azul? Enfim, por favor, me ajudem aqui nos comentários, né? Que o tio aqui, né, a memória tá pifando. Mas o que aconteceu aqui? Então você fica assim, meio que no encantamento, no arrebatamento, né? Qual que é o problema, então, da paixão? Qual que é a questão, né, psicológica da paixão? É que, enfim, ela acaba te dando uma falsa ilusão de que você tem uma certeza. O sentimento ele é muito forte, e quando o sentimento é muito forte, ele acaba como se transbordando e meio que conduzindo a nossa razão e a nossa vontade. Então, com pessoas descontroladas, que é sempre bom lembrar a Sensi Marça, falando para de ser louca, para as pessoas que são intensas, que são descontroladas. Qual que é o problema disso? O sentimento ele acaba conduzindo a racionalidade e a vontade. Então a racionalidade e a vontade ficam refém da parte emocional. Eu falei isso no vídeo Como Ser Mais Maduro e Responsável. Eu falo sobre isso, sobre essa dinâmica, né? Da afetividade, do se conduzir pelo sentimento. E o que acontece com a paixão é isso. E outro componente da paixão é que é um sentimento positivo. Então quando você está apaixonado, você está feliz. Isso é um perigo. É um perigo. É um perigo o brasileiro ficar feliz. É um perigo o pobre ficar feliz. Por quê? A alegria de pobre dura pouco. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. É um perigo a gente ficar feliz. Tá? Já diria Vinícius de Moraes. Então o que acontece é que, no final das contas, a paixão por ser feliz, ela é facilmente alimentada. É facilmente alimentada. Porque você não está fazendo mal para ninguém. Por sinal, outras pessoas ficam felizes por você. E nesse arrebatamento da paixão, meteoro da paixão, lembrei a Luan Santana. Eu só não lembro da música, mas lembro do nome. Então, nesse meteoro da paixão, quando você acaba entrando nesse movimento, né, você acaba também tendo um gás, tendo uma motivação, tendo um desejo, tendo uma intenção, e que muitas vezes te faz, por um tempo, realizar muitas coisas. Então o apaixonado, ele não mede esforços, o apaixonado, ele se dedica mais às vezes na família, ele perdoa com mais facilidade, ele sorri muito melhor, ele trabalha muito melhor. Então o sujeito está assim super empolgado, entendeu? É realmente assim, é tipo tomar um Red Bull, entende? Ele te dá asas. A paixão é a mesma coisa. Mas enfim, se a paixão tem isso, então, é claro que, de certa maneira, nós esperamos em algum momento da vida ficar apaixonados. E mais, além de esperar ficar apaixonado, nós esperamos que a paixão aconteça num relacionamento amoroso. Não é mesmo? Ou melhor, toda vez que você pensa em ter um relacionamento amoroso, você desejaria que ele começasse com uma paixão. Eu sei que hoje em dia está tão difícil encontrar gente que você já está apelando para como era também na Idade Média, no sentido assim, pai, escolhe um marido para mim porque eu escolhendo não consigo. Casamento arranjado já não se torna
Algo antigo, mas se torna um desejo, não é mesmo? Então o que acontece é o quê? Eu sei que muitas vezes a gente quer ser mais racional, mas se a gente pudesse se apaixonar para começar um relacionamento, é claro que a gente queria, né? Eu digo, o meu casamento, comecei apaixonado pela minha esposa, tá? Completamente apaixonado, a gente se encontrava assim, e conversava muito, né? A gente se reúne a colérica com sanguínea, é um negócio assim, né? Absurdo. Mas enfim, então a gente tem esse ideário, a gente tem esse imaginário. E claro que esse imaginário vai dialogar com o imaginário romântico, do príncipe encantado, do homem no cavalo branco, do sujeito que vai vir de certa maneira, principalmente uma mulher me resgatar, do homem, a mulher que vai se encantar por mim, vai, enfim, uma mulher que vai me amar e vai me respeitar e vai se entregar para mim, enfim, entra nesse ideário, entra nesse imaginário romântico, entende? E aí então, quando a gente vai ver hoje em dia, é claro que a gente vai, de certa maneira, querer se apaixonar, querer viver essas coisas, porque num mundo feito de ansiedade, preocupação, relacionamentos líquidos, frustração, descompromisso, entende? Vazio existencial, enfim, tudo isso junto, a paixãozinha vem bem boa hora, né? Porque ela vai meio que dar uma resolvida. Mas o que acontece? Existe então uma ilusão, já que a paixão é tudo isso, já que a paixão transforma a minha vida, mesmo que por um período de tempo curto, existe então uma ilusão de que o que motiva um relacionamento é a paixão. A paixão é o grande forno que esquenta essa locomotiva do amor. Enquanto houver lenha para queimar, enquanto houver paixão para sentir, isso aqui estará andando. Quando acabar, acabou o amor. Então acredite-se nisso. Só que vocês, que são os seguidores mais inteligentes que existem, vocês sabem que eu já falei de sentimento. Sentimento não é um bom conselheiro. O sentimento é muito volúvel. Não dá para nós construirmos a nossa vida baseado em sentimento. O sentimento ele é um indicativo de algo que te agrada ou te desagrada. Muitas vezes o sentimento pode inclusive estar errado, mas ele é um indicativo, né, da realidade externa. Como eu já disse em outros vídeos aqui, é a expressão emocional de uma impressão da realidade, tá? E aí o que acontece é o quê? Mas a gente esquece disso porque a paixão ele é muito prolongado. A raiva não tem tanta extensão quanto a paixão. Eu acho que um sentimento que tem tanta extensão quanto a paixão é o ressentimento, que pode gerar o quê? Uma vingança, tá? Então, às vezes é isso. Talvez, vamos colocar aqui, quais são os sentimentos mais duradouros? Paixão e ressentimento, tá? Medo também, né? Às vezes a gente tem certos medos que... Mas tá, não vou ficar pensando muito nisso, senão eu fico divulgando demais. Mas então, a paixão, ela tem um longo período de funcionamento. Muita gente até fala, né, galera mais cética, mais materialista, assim, o homem se apaixona e demora 3 meses para a paixão sumir. 3 meses ou 3 anos. Você vê como a galera é muito... Porque esse é o período em que, enfim, o homem e a mulher teria ali um intervalo de meses para poder se procriar, como, né, vindo aí, né, da teoria evolucionista. Eu quase falei teologia. Teoria evolucionista. Então, é um período curto em que tem aquele pico de interesse mútuo para então você poder se procriar e depois ele some. É por isso que o casamento monogâmico não existe, blá, 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 blá. Então tem muita gente que diz isso, né? Ou então 3 anos, né? O pessoal também fala da crise dos 7 anos, né? Do casamento, enfim, tem essas coisas assim, né? Mas o que acontece é o quê? Tem essa ilusão de que a paixão, ela tem que existir, e tem que existir como se fosse a primeira vez. E ela tem que existir como ela foi, meio que entre aspas, você já sabe que não existe acontecer naturalmente, mas acontecer de forma espontânea, arrebatadora, que me movimenta e que faz o mundo ficar muito mais bonito. Tá? Só que acontece o quê? Intimidade é uma merda. E a paixão acaba, não é mesmo? Por que a paixão acaba? Porque, primeiro, ela é um sentimento. Se ela é um indicativo de uma realidade, cabe a nós, com a nossa racionalidade, a nossa vontade e também com outros sentimentos, conseguir pegar essa injeção de ânimo, essa injeção de interesse e, quem sabe, transformar a paixão em algo maior. Transformar a paixão em amor, exatamente. A paixão é a escada para o amor. Pá, hoje eu tô podendo, hein? Caralho. Bota no Instagram e me marca.
Tira uma foto agora, vocês não fazem isso. Tira uma foto e me marca no Instagram. E coloca embaixo assim, a paixão é a escada do amor. Mas voltando. Então, quando a gente entra nessa ilusão de que a paixão vai sustentar o amor, é claro que a gente vai se frustrar. E por que eu digo que a paixão sempre acaba? Porque a paixão tem que acabar. Porque imagine você, é uma coisa que eu sempre gosto de fazer esse exercício. Você aí que está casada já faz um tempo, enfim, né, tá aí feliz ou não, enfim. Imagine se toda vez que você encontrasse a sua esposa de dia, teu coração palpitasse. Se toda vez que você fosse conversar com seu marido, você gaguejasse de medo de ele não gostar do que você está dizendo. Toda vez, entende? Imagine se isso ia ser saudável. Se a gente for ver as alterações da paixão, se eu não falar que a paixão certamente parece uma doença, né? O maladie de la pensée funciona mesmo. Parece uma doença, né? Que é suor na mão, frio na barriga, gagueira, tremedeira, prende intestino, solta intestino, entende? Você fica ansioso, você fica desfocado da sua vida, você fica com hiperfoco na... Ou seja, se você for pensar assim, meu quadro emocional, né? Psicológico e emocional da paixão não é interessante. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que assim, a paixão então ela precisa acabar. E ela vai acabar naturalmente. Por quê? Porque esse sentimento da paixão, que é um sentimento ilusório, é um hiperfoco, né? Estou usando aqui de forma simbólica essa palavra. É um hiperfoco, é uma hiperatenção, né? A gente não consegue sustentar. E segundo, para eu conseguir desenvolver uma realidade de fato concreta, eu preciso que isso perca de intensidade para eu poder voltar a ter mais autonomia sobre mim mesmo. E eu poder avaliar melhor o meu comportamento e avaliar melhor o comportamento do outro, da outra, e eu também não me colocar em situações de risco, porque tem gente que é apaixonado que se coloca em situações de risco. O cara se apaixona com a mulher casada, o cara se coloca em situação de risco. O cara que também está apaixonado pela moça da igreja, ele se coloca financeiramente em situação de risco. O cara começa a não dormir de madrugada, porque fica a noite inteira conversando com a menina, mandando mensagem, sei lá o quê. Ou fazendo todas essas coisas, você está me entendendo. O que acontece então? A paixão precisa acabar. Ela precisa morrer. Para que então nasça o amor. É como se fosse uma fênix, em que morre um pássaro, mas nasce outro, né? Vamos dizer assim. Então, é nesse sentido é que a gente vai entendendo que quando eu falo a paixão precisa acabar, ela precisa acabar totalmente? Não. É claro que eu usei um título um pouco mais apelativo, né, para fazer você se empolgar pela coisa. Mas o que acontece é o quê? A paixão tem que encontrar o lugar dela. Eu ainda vou falar aqui nesse canal sobre paixão no casamento. Mas hoje eu só estou falando dessa paixão, desse susto, assim, do tipo, as coisas entraram numa rotina. As coisas entraram na rotina porque você ainda está sendo esperando ser motivado por um sentimento arrebatador que te movimente apesar de você. Esse é o problema. Porque quando as coisas entram na rotina, não é ruim. Eu já falei aqui em algum vídeo, rotina não é ruim. O problema é que tipo de rotina. A rotina de um sujeito que trabalha, faz atividade física, trabalha bem, chega em casa, almoça com a família que está tudo bem, né? Volta a trabalhar, volta de noite, sai com a família, tem relacionamento, tem intimidade com a família, e quando você vai ver, o cara ganha lá, sei lá, 15 conto por dia, se você for somar, o cara é rico. Essa rotina é ruim, você não ia querer, você ia querer mudar a rotina. Que chato, caiu na rotina, eu tô ganhando aqui 15 mil por dia. Você não ia fazer isso. Que chato, caiu na rotina aqui, eu tô com uma mulher linda, que eu tenho paixão e tesão por ela. Você não vai achar ruim. O problema quando fala que caiu na rotina, no final das contas é o quê? Caiu numa rotina negativa. Por quê? Porque é exatamente isso. Enquanto a paixão te movimenta e é um turbilhão dentro de você, o amor não vai ser isso. E a paixão não pode ficar atrapalhando o amor. A paixão ela vai ter que vir como um indicativo, como um complemento do amor. Então ela é como se ela entrasse, ocupasse todo o espaço emocional e depois ela fosse se retirando para o seu lugar para que então o amor mais sólido, racional e evolutivo, não é evolutivo, é evolutivo, pela vontade, uma escolha racional mesmo, ele ocupe o seu lugar e a paixão então encontre essa situação. Porque é claro que a paixão ela não pode desaparecer, mas ela tem que ser solicitada no momento em que ela é necessária.
Porque tem horas na vida de um casal que você tem que ser muito racional. Tem horas que nós temos que ter conversas difíceis, nós temos que corrigir a nossa esposa, corrigir o nosso marido. Tem hora que, como diz a minha maravilhosa esposa, com a sua expressão magnífica, que na hora não foi bom de ouvir, mas agora eu posso falar com vocês e dar risada, é o quê? Eu te amo, mas tenho vontade de arrancar sua cabeça fora. Tem hora que é assim, entendeu? Eu te amo, mas tenho vontade de arrancar sua cabeça fora. Então, nesse sentido, é nessas horas, entende? A paixão, ela não tem muito lugar, porque tem outras coisas mais importantes. Tem outros sentimentos que vão me motivar. Então, quando eu falo a paixão precisa acabar, eu lembro muito do C.S. Lewis. Um dia eu ainda vou falar aqui também, já estou prometendo um vídeo sobre paixão no casamento e vou falar sobre a relação da paixão e do amor. Porque tem um livro chamado Quatro Amores do C.S. Lewis, você já viu citando aqui, em que além de ele falar de amizade, né, de afeição, amizade, ele fala sobre eros, que é a paixão, e ele fala sobre caridade. Então, quando ele fala sobre paixão, ele traz os benefícios e os malefícios, mas o que ele diz? Né, como eu disse, assim, se a paixão é a escada do amor, ele fala que o amor tenta cumprir as promessas que a paixão fez. A paixão promete, o amor tenta cumprir. Porque essa paixão ela é muito arrebatadora. E aí o que faz é, se a gente acredita, então, para concluir esse vídeo aqui, para não ficar tão longo assim, antes que vocês percam o encantamento por mim, uma coisa então que a gente tem que entender é, se você for basear então seu relacionamento na paixão, ele vai acabar. O que você tem que ver é assim, se eu estou tão apaixonado, tem algo aqui que eu tenho que prestar atenção. Vocês estão tão apaixonados, tem algo que eu tenho que prestar atenção. Ou eu estou apaixonando, como é o caso do 500 dias com ela, como eu já citei aqui, ou eu estou me apaixonando em vão, e eu vou ter que lidar com isso, ou estou me apaixonando e realmente não é em vão, mas eu vou ter que lidar com isso. Eu vou ter que lidar com isso depois. Quantas vezes você não vê relacionamentos que, no começo eu fui muito trouxa, então agora a gente criou uma relação em que eu não consigo modificar. E se no começo eu fui muito trouxa, a paixão me fez ser idiota. A paixão me fez eu entrar numa relação e esquecer de mim, me comprometer com muita coisa e depois eu não consegui reverter. A paixão me fez gostar de um cara que não valia a pena. Então sim, existe a paixão, mas ela tem que ser uma ponte para esse amor. Ela tem que ser uma escada para esse amor. Ela tem que ser algo em que quando eu olho para trás, eu fico feliz de ter vivido aquilo e que hoje, quando eu olho para minha esposa, olho para o meu marido, enfim, na sua realidade aí, você olha e fala assim, ela ainda está aqui. Ela ainda está aqui. Quando eu quiser, eu posso trazer ela. Entende? Porque senão a sua vida vai ser o quê? Vínculos com um grande pico de dopamina, emoção, com grandes vales de frustração, picos de emoção com vales de frustração. E você vai falar, eu não entendo o relacionamento, é muito intenso. É muito intenso. Vamos devagar com a dor que o santo é de barro, sabe? Então assim, a paixão quer movimentar, mas calma, esse amor ainda não está sólido o suficiente. Tem muita gente que se relaciona e então já quer morar junto. Ele fala, calma gente, calma, eu entendo que vocês já estão com uma idade, né? Vocês já estão querendo assim pular etapas, eu entendo, mas calma. Deixa a coisa ficar mais racional. Deixa a coisa ficar menos emocional em que você é arrebatado para você poder escolher de verdade. Por isso que eu gosto muito, né? Terminando, eu falei que ia terminar, não terminei. Terminando o vídeo aqui. Por isso que eu gosto muito, muito das promessas do casamento. O casamento é a morte da paixão total. Por quê? Quando você entra no casamento, nenhum dos dois pode estar alterado psicologicamente. O cara não pode estar em crise, não pode estar em surto, não pode estar bêbado, não pode estar drogado. E é eu fazendo uma promessa muito racionalmente. Te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Cara, isso não tem nada de apaixonante. Isso não é apaixonante at all. Falei inglês agora. De maneira alguma. De maneira alguma. É bonito, coisa e tal, botar uma musiquinha de fundo, caramba. Mas isso, na verdade, você está fazendo um contrato. Você está fazendo, né, entende? Um pacto de sangue, que na verdade, muito mais do que pacto de sangue, é um pacto de almas. E é simplesmente uma promessa de que eu vou ficar do seu lado, haja o que houver. Então, se o objetivo do amor é esse tipo de promessa, o sacrifício, a paixão, você entende que ela fica na esteira, ela fica mais atrás. Fica lá mais atrás, entende? Enfim, pense nisso. Aonde está a paixão? Aonde está o seu desejo?
Onde você está querendo colocar a paixão? Não adianta elevar muito a paixão, inflar a paixão, porque uma hora você vai ter que desinflar. Né? Não adianta alimentar a paixão, porque uma hora ela vai ter que passar por uma dieta emocional. Tá? E quantas vezes você não entrou achando que isso é o fator decisório de uma relação? Muitas vezes não é. Claro, último adendo aqui. Ficar com uma pessoa que você não sente nada não é bom, gente. Isso não é bom. Evite esse tipo de coisa. Ficar com alguém que você não sente nada. Ah, o cara é legal, o cara é bacana, dá check na lista, mas não tem nem um pouquinho, não tem um negocinho. Paixão tem o seu momento. Mas ela tem o seu momento. Ela não tem que ser a condução da sua vida. Já falei o suficiente. Tá? Eu não quero te frustrar, eu sei que você está assim, apaixonada pelo meu conteúdo, apaixonada por esse canal aqui. A palavra bom senso é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Teve até uma seguidora que mandou uma mensagem falando, né, de tanto maratonar você, eu já tô falando, né, minha senhora? Já estão usando meus jargões, eu vou fazer camiseta. Pior que eu tô, espera, eu já tô falando coisa que eu não deveria. Vamos fazer uma camiseta, vamos fazer aí chaveiro, imã de geladeira, vamos fazer a palavra do bom senso chegar aos corações que precisa. Então, se você está apaixonado, faça essa paixão ser contagiante, entende? Pega o bom senso e espalha para corações, tá? Não fica com ciúmes, não fica com ciúmes. Você é a minha melhor seguidora, você é o meu melhor seguidor, não tem ninguém igual a você. Fica tranquila, mas espalha a palavra do bom senso. E escreve aqui embaixo o comentário, o que você achou do que eu falei, faz sentido para você, não faz. E aqui embaixo também, aqui na legenda, tá? Tem um link para você marcar se você quiser marcar uma sessão comigo ou um atendimento pessoal. Que atendimento pessoal é um horário de 1h30, em que a gente vai conversar durante 1h30. Eu vou fazer o meu melhor, você faz o seu melhor e quem sabe a gente consiga fazer com que as coisas tenham bom senso na sua vida. Enfim, é isso, tá? Eu me despeço aqui, mas eu já volto. Eu vou ficar morrendo de saudade de você, tá bom? Desliga você primeiro. Ah, eu não vou desligar, desliga você primeiro. Puta chatice, né? Meu Deus.